Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, estamos com o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Já estudamos na íntegra todos os capítulos de Nosso Lar e agora estamos estudando esse segundo, que semanalmente vai à sua casa para que você possa estudar, para que você possa acompanhar esse estudo magnífico do Espírito de André Luiz pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar no posto de socorro. Vamos relembrar que no capítulo anterior nós tivemos como tema a viagem. E ali houve algumas coisas muito interessantes, por exemplo, Aniceto mostrar a André Luiz e também a Vicente a pequenez do nosso planeta, as limitações de nossos conhecimentos. E o que nos chamou a atenção é que realmente uma das coisas mais importantes que Aniceto mostrou a eles é a potencialidade da nossa maneira de pensar. Então eles tiveram uma certa luz irradiando do seu corpo, a visão se dilatou, eles puderam entrar de uma maneira mais agradável nessa viagem até chegar à crosta. E eles chegaram exatamente num posto de atendimento, ou seja, um lugar pela qual é como se fosse uma sede aonde eles iriam descansar um pouco, refazer as suas energias, depois de uma longa viagem. Então hoje nós vamos estudar o que é esse posto de socorro. Vamos ver como André Luiz diz e o nosso querido André Luiz vai ler para nós esse capítulo. André, antes de começar, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos, em mais uma ocasião, estarmos estudando este livro maravilhoso que é Os Mensageiros. E antes de começarmos a leitura, relembramos aos amigos que todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, nós realizamos o culto do Evangelho no lar, na casa do nosso querido Sérgio Vilar. Você precisa vir a Itapira para participar conosco? Não. Você pode participar do teu lar, você pode participar com os teus familiares na tua casa. Você precisa estar sintonizado conosco através da minha fanpage. Então você curta a minha página, procure por André Luiz Querini Vilar, ou já digite facebook.com/André Luiz Vilar, de número, como você está vendo no CG, e todos os domingos iniciamos uma transmissão ao vivo através da nossa linha do tempo. E você mande também uma solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio Vilar. Procure por Sérgio Vilar no Facebook. Relembramos ainda que nós temos um blog, andreluizvilar.com.br. Quando você puder, nos visite. A sua visita ela é muito importante. E como o Sérgio disse, o estudo do livro Nosso Lar está disponível gratuitamente na programação da TV A Caminho da Luz e no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Se inscreva já. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Capítulo 16. No posto de socorro. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover, quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que, se Aniceto estivesse só,
não precisaria desse expediente, dado seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Aqui, André, vale a pena nós fazermos uma reflexão, porque veja que fato interessante. André Luiz, Vicente, acompanhado de um benfeitor espiritual, Aniceto, chegaram a um castelo. De tal era a sua grandeza em termos de tamanho. Os muros altos pelas quais não podiam jamais alguém ver o que está acontecendo do lado de lá. Isso aqui na crosta? Não. Como ele mesmo disse, no invisível, numa dimensão diferente da nossa, pela qual os nossos olhos ainda não podem enxergar, salvo aqueles que têm o chamado a dupla visão. Ao chegar à porta desse castelo, ao chegar diante dos portões, tocou-se uma campainha. É verdade que você vai perguntar, mas o espírito, no caso de Aniceto, um espírito evoluído, ele não entraria direto, já que eles estão numa região mais densa, mais grosseira? Aniceto, sim. Como ele mesmo, André Luiz faz uma referência. André Luiz e Vicente não, porque ainda eram espíritos grosseiros, ainda estavam com o seu perispírito imantado da grosseria da sua última existência. Não é porque eles tiveram um aumento de percepção, não é porque eles estão tendo uma visão um pouco mais dilatada, com um corpo um pouco mais luminoso, conseguindo já fazer os primeiros passos no campo da levitação, que já são espíritos que já conseguem atravessar um muro, uma porta. Então ele mesmo diz, Aniceto, em respeito a nós, tocou a campainha. Aniceto poderia ter entrado direto, cumprimentado os companheiros lá dentro, e pedido para alguém vir abrir a porta para André Luiz e para Vicente. Mas não. Respeitando os companheiros, fez o usual. Tocou a campainha e, ao tocar a campainha, logicamente, para que o portão se abrisse e que eles pudessem se adentrar. Veja o que é matéria. Tudo é matéria, até mesmo no mundo espiritual. Nós não conhecemos sequer a matéria que nós nos encontramos hoje na crosta. Como é que nós vamos entender o que é matéria no mundo espiritual? Veja, André, quanto ainda nós precisamos avançar nesse campo científico. Por isso que nós, os espíritas, não devemos ter um posicionamento fechado. A ciência vem evoluindo dia após dia. E quando nós paramos num posicionamento de que isto não existe, ou acreditamos fielmente em determinado posicionamento, pode ser que no amanhã tenhamos a necessidade de rever os nossos conceitos. Tudo está em evolução. A verdade, ela é uma só. Só que o nosso grau de entendimento e de evolução ainda não nos permite enxergarmos esta verdade, compreendermos esta verdade. Por isso que nós temos várias teorias do que vem a ser a verdade. Cabe a nós, os espíritas, lermos de tudo, refletirmos, analisarmos, cada qual segundo as suas obras. O equívoco dos outros vai caber apenas e tão somente ao outro ressarcir, acertar. Nós devemos estar trabalhando. Como André Luiz,
e Vicente se propuseram no mundo espiritual. Ambos foram médicos aqui na Terra, ambos tinham uma condição maravilhosa no quesito material, ambos tinham um destaque na sociedade da época em que viveram. E quando chegaram no mundo espiritual, compreenderam que ali os títulos que eles possuíram na Terra de nada adianta, porque o que rege a fraternidade universal é o amor e o entendimento em relação à vida e à cultura. E quando eles foram visitar este campo da paz, eles tiveram a necessidade de entrar pela porta, e não já ir passando paredes, e não já indo direto ao centro deste espaço que estava os recebendo. Isso é um ponto, como nosso querido Sérgio disse, significativo e que devemos olhar sempre com muita atenção e com muito carinho. Continua a leitura. Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamo-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto aninhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Antes de você dar continuidade, André, que vai falar um pouquinho dos pomares, da beleza do lugar, vamos então tentar compreender esse castelo que estava escondido por muralhas, aonde tinha vários pavilhões, e esses pavilhões, eles recepcionavam homens, mulheres em quantidades, que trabalhavam como se fosse uma cidade, onde todos eles moravam, trabalhavam, onde todos eles recebiam todo o auxílio dentro das condições que ali estavam pré-estabelecidas e das condições da necessidade de cada um. Quando abriu-se o portão, logicamente aqueles portões antigos, né, da época dos feudos, que 2 homens se apresentaram, saudaram Aniceto, porque Aniceto era uma figura conhecida. É um espírito, logicamente, de alto grau evolutivo. E Aniceto, ao estender as mãos, eles perceberam a luminosidade na mão de Aniceto, uma característica de espíritos evoluídos. Saudaram Aniceto, e Aniceto, como um bom cristão, o saudou também com palavras amigas, de carinho, de amor. E eles adentraram. E eles ficaram surpresos, André Luiz, porque de fora eles não conseguiam enxergar a beleza daquilo que estava lá dentro. Por que muralhas grandes? Por que tanta segurança? Nós vamos ver um pouco adiante a importância dessas proteções, como também você que já estudou conosco pelo canal do YouTube ou pelo canal da TV A Caminho da Luz,
Você já estudou conosco o livro Nosso Lar. Se não estudou, é a oportunidade que você tem de estudar agora. E você vai perceber que em Nosso Lar também, num determinado momento, eles obrigaram-se a levantar os muros, botarem canhão a laser para proteger as pessoas que ali estavam, exatamente das trevas, das investidas dos espíritos malfeitores, né? Então, André, o que nos chama a atenção é a maneira com que eles descrevem o campo material daquilo que eles estão vendo, das construções, não é? Ou seja, é uma cidade no umbral grosso, muito perto da crosta, muito perto da terra. Vamos relembrar que André Luiz também descreve que o umbral ele definiu com 3 faixas: um umbral grosso, um umbral médio e um umbral fino. Nosso lar fica no umbral fino. Nós estamos estudando agora uma cidade que fica no umbral grosso, que é muito perto da crosta. Quando eu falo cidade, logicamente, não é uma cidade constituída, mas como se fosse uma cidade, para nós explicarmos uma comunidade tão grande que ali mora, tem os seus pavilhões, tem as suas casas, tem os lugares que essas pessoas ficam, e elas vivem como se fosse numa cidade. Tem toda uma infraestrutura de uma pequena cidade. Vamos dizer desta maneira para entendermos melhor essa comunidade. E nós vamos ver um pouco mais adiante, baseado nesta colocação que o nosso querido Sérgio há pouco fez, você pode estar perguntando, mas como é que pode? Do muro para fora, um lugar feio, sem luminosidade, sem vegetação agradável, como a gente viu no programa passado, com animais exóticos, uns animais que tinham uns cantos que mais se assemelhavam aos gemidos, animais que tinha como se fosse um corpo deformado, animais bizarros, como André Luiz define. E da porta, do muro para dentro, pomares, um ambiente sereno, um ambiente de paz, um ambiente totalmente diferente. Como é que se dava isso? E nós vamos ver um pouco adiante que isso se dava pelos moradores desta região. Os moradores, como nosso querido Sérgio disse, a feição de uma pequena cidade, a feição de um vilarejo, a feição de um campo da paz mesmo, pela vibração de cada um, mantinham aquela harmonia, aquele equilíbrio. André, antes de você ler, também poderíamos agora, está me passando pelos meus pensamentos, a ideia da nossa casa. Você pode morar numa palafita, você pode morar numa favela, você pode morar num bairro violento, você pode morar num bairro rico, você pode morar num bairro pobre, você pode morar num bairro de classe mediana. Esse bairro pode ser algo violento, mas você pode fazer da sua casa um santuário. É aqui que nós vemos a importância de nós entender o poder da nossa mente. Vamos continuar a ler para nós entendermos um pouco melhor essa condição. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu, e o vento era mais fagueiro. Sussurrando brandamente no arvoredo farto, o bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda a parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático.
Agora nós vamos conhecer esse casal simpático que dirige essa instituição belíssima, esse campo de paz. E exatamente ele faz referir a algo que nós já comentamos, mas é importante sempre estarmos falando da questão do nosso pensamento, da nossa mente. Somos nós que projetamos no lugar que nós estamos aquilo que nós queremos. A nossa mente é tudo. Mas ele diz que, vendo eles olharem para aquelas árvores, primeiro eu gostaria de chamar a atenção, árvores frutíferas. Se tem árvores frutíferas, elas dão fruto. E se dão fruto, as pessoas se alimentam. E nós vamos ver um pouco adiante como é a alimentação nesse lugar. O segundo ponto que nos chama a atenção, aqueles alvoredos que o vento, quando aquela brisa as envolve com o barulho natural das folhas, das árvores, dos galhos, chamam a atenção pela beleza incomensurável da natureza quando o ambiente se propõe a um lugar sadio, a um lugar de paz, a um lugar de harmonia. E terceiro, é que nós poderíamos elencar ainda nesse capítulo, estudado até agora, é a importância de um castelo das épocas feudais, aonde se mantém todo aquele costume voltado para o amor, para a bondade, permitindo que as pessoas ali se adentrem e, logicamente, eles só recolhem pessoas que vibratoriamente estão compatível com aquele ambiente. Não é um lugar que acolhe todo mundo que bate na campainha ao lado do portão e o portão se abre. Não é isso que ocorre. Só entram pessoas que eles conseguem diagnosticar que estejam no mesmo grau vibratorial, que estejam vibrando amor, ou pessoas que ainda se encontram, ainda nas lutas íntimas, mas que já estão tentando o auxílio. Lógico que existe alguns que são auxiliados, mesmo estando em condições inversas, mas a grande maioria são espíritos que já conseguem manter a vibração daquele ambiente. Continua a leitura. Meu caro Aniceto, falou o cavaleiro, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto, sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas, que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Eu gostaria, André, de que você desse um pequeno intervalo para nós aqui não perdermos a linha de raciocínio, não é? Então, Alfredo e Ismália eram quem eram responsáveis por esse lugar, só que Alfredo é quem dirigia diretamente essa instituição. Talvez ficou alguma coisa no ar até agora, porque Ismália também chegou de viagem. Onde estava Ismália? Onde Ismália morava? Nós vamos entender um pouco melhor o papel de Alfredo e o papel de Ismália
quando nós entendermos o drama dos dois no seu processo evolutivo. Ismária, um espírito muito mais avançado. Alfredo falhou num determinado momento da sua última existência. Então nós vamos perceber que é por isso que ele faz essa referência. Um outro ponto que julgamos ser muito importante é que Alfredo tinha uma colocação bastante forte no sentido de não aceitar com que Aniceto pudesse continuar uma conversa no sentido de exaltar o seu trabalho. Isso é uma característica dos espíritos superiores. Nós não. Nós aqui queremos que as pessoas falem bem, e se alguém vir na nossa instituição e não falar bem, a gente não acha bom. Porque nós gostamos de aplausos, nós gostamos de tapinha nas costas, nós gostamos de que pessoas enalteçam a nossa atividade como se nós fôssemos seres angelicais. Essa é a diferença daquilo que nós imaginamos ser e do comportamento em nosso cotidiano e daquilo que se expressa esses que já conseguem ter uma visão mais abrangente no campo da evolução humana. Veja, André, como é diferente o nosso comportamento. Realmente, nós vemos que, como disse André Luiz um pouco atrás, Aniceto poderia já ir direto para esta colônia que os recebia, este lugar que os recebia, mas ele fez todo o trâmite natural devido a André e Vicente não ter esta mesma oportunidade. Então nós vemos que estes espíritos mais esclarecidos, eles procuram o máximo possível se nivelar a nós, nos ajudando, nos orientando, até mesmo para que nós não nos sintamos ofendidos pelo seu grau evolutivo. É a mesma coisa, quando eles vinham de viagem, o que Aniceto falou? Vamos diminuir a nossa luz para não ofuscarmos, para não humilharmos os espíritos que moram nesta região e que não conseguem tal intento. Então, André, nós percebemos que eles passam por esse posto para se recompor do cansaço, que é natural, dessa mudança vibratória de uma vibração mais sutil para uma vibração mais pesada. E a partir daí, então, depois de descansado um pouco, eles dão continuidade no aprendizado, ou nos estudos, ou no trabalho pela qual eles vieram realizar nessas missões. Continua André Luiz. Pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra, penetramos em vasto salão, mobilado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Gálias, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco
aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. Do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. É interessante, André, quando nós estivemos na França, nós tivemos a oportunidade, você estava comigo naquela altura, e nós queríamos ter visitado esse quadro, porque essa história é muito antiga, esse livro é de 1944, e como nós já lemos várias vezes esse livro, sempre nos chamou a atenção. E quando nós tivemos a oportunidade de ir para Paris, nós queríamos então conhecer esse quadro, e sabíamos que o quadro estava no Panteão. Quando nós entramos, pagamos um bilhete para entrar, para conhecer os quadros que ali estão, nós começamos a visitar e começamos a andar, era um círculo, até voltarmos para a mesma porta para sair. E fomos olhando os quadros atentamente, procurando qual seria esse quadro. E foi interessante que quando nós chegamos na porta de saída, eu disse, André, nós vamos ter que andar de novo e perguntar para alguém onde está esse quadro de São Denis, que se encontra com a cabeça decepada. E ali então, quando nós olhamos para trás, curiosamente, exatamente na saída está esse quadro. E aí nós ficamos ali um bom tempo admirando esse quadro, vendo a beleza desse quadro. E nós vamos ver uma coisa muito interessante, porque nós vamos ver que André Luiz faz uma referência, como ele foi para Paris e conheceu esse quadro, ele percebeu que o quadro que estava no mundo espiritual é um quadro mais belo. E o quadro que ele viu aqui é um quadro inferior. Então ele vai questionar por que o quadro que ele viu na França é inferior à pintura ao quadro que ele viu no mundo espiritual. Vamos dar continuidade, André, nessa leitura, para o nosso telespectador entender que coisa linda que as explicações que Aniceto e também Alfredo dá ao nosso querido André Luiz e a Vicente. Observando-me a admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba. Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas, neste caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França, em fins do século passado. Embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentin Bonnet não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução, sob nossos olhos, tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos, aqui no posto, homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez
o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande espanto apossara-se-me do coração. Via agora, explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora, reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir, e os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas, voltando-se afável para Niceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil, necessitam refazer energias e repousar algum tempo. Nós vamos tentar rapidamente, o nosso tempo está indo para o final, mas eles entraram no castelo e perceberam a beleza da construção, os móveis magníficos no sistema antigo, que eram usados antigamente, as paredes bem pintadas, os quadros magnificamente colocados, tudo devidamente ornando uma coisa com a outra. Os móveis, logicamente, com os seus ornamentos. E eles começaram a andar durante o castelo e a perceber a grandeza quando ele se deparou, ao olhar os quadros, esse quadro. O que nos chama a atenção, André, é que a explicação de Alfredo é algo belíssimo, porque esse quadro, na verdade, o pintor, em desdobramento, foi para uma região perto de Paris, aonde estava este quadro, que era original, feito sob inspiração dos benfeitores espirituais, artistas do mundo espiritual, que fez um quadro belíssimo. Ele, então, inspirado naquele quadro, ele traz e coloca na tela. E quando o André Luiz chama a atenção dizendo que belo quadro, ele diz: mais belo ainda é o original, que tem os traços, as luzes, a perfeição. Veja, André, que coisa interessante que eles vêm nos ensinar do mundo espiritual. Por isso que nós ficamos imaginando. Quem gosta de ouvir música clássica se apaixona, por exemplo, por um Beethoven, por um Chopin, por um Mozart, por um Bach, um Vivaldi e tantos expoentes da música clássica. Nós ficamos imaginando como é que não deva ser uma música no mundo espiritual, onde a sublimação, a inspiração é muito maior do que a que encontramos aqui. Então, realmente, deve ser algo maravilhoso. É verdade, André, é algo maravilhoso. Talvez nós não conseguimos entender o que é o mundo espiritual, porque a gente ouve falar muito das trevas, do sofrimento do espírito, e agora nós estamos vendo que nós, se fizermos uma vida boa, voltada para a caridade, para a reforma íntima, nós podemos viver no mundo espiritual uma vida maravilhosa. Podemos viver nesses lugares, trabalhando, continuando o nosso estudo, compreendendo a beleza da criação divina. É muito bonito tudo isso que estamos lendo e acompanhando com André Luiz, e agradecemos a Deus por Chico Xavier retratar a beleza deste momento maravilhoso que nós estamos vivendo. Na semana que vem, nós vamos ver o capítulo 17, o romance de Alfredo. Você que está acompanhando o nosso programa há pouco tempo, não se esqueça, ele está também no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV
TV A Caminho da Luz. Queridos amigos, encerramos o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem. Não se esqueçam, semana que vem estamos juntos novamente.